Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês o básico do C Sharp. A gente vai falar um pouco da teoria de como a gente começa nessa linguagem. Então vamos ver uns slides aqui para a gente começar. Aqui a gente tem a estrutura de uma classe, onde toda essa parte de using system, using link, using text são pacotes que o nosso programa vai usar. A parte do namespace console application é o nome da nossa pasta, onde fica o diretório. Eu vou mostrar isso mais para frente, em aulas mais práticas. E aqui é onde a gente declara os métodos que a gente vai usar, os métodos que a nossa aplicação vai usar. No C Sharp nós temos esses tipos de dados, inteiro, valores inteiros, né? Long, que é inteiro, só que com dobro de capacidade de bytes. Byte, float, double, decimal, char, string e booleano, que é verdadeiro ou falso. A gente vai passar mais sobre isso, a gente só está fazendo um overview rápido aqui. A gente tem as operações aritméticas, que são mais de adição, menos subtração, o asterisco para multiplicação, a barra para divisão e o percentual para a gente trazer o resto de uma divisão. Então, o igual a gente usa como uma atribuição simples. Então, quando a gente declara uma variável que, por exemplo, curso é igual a 0. Então, a gente sabe que a gente está atribuindo o valor de 0 para a variável curso. É exatamente o que está aqui no exemplo. Quando a gente usa a atribuição com adição, a gente faz um número recebendo ele mesmo mais 1, ou menos, ou multiplicando, ou dividindo, ou com módulo. A gente tem os operadores lógicos e relacionais, exclamação para negação. Então, se você tem uma variável, por exemplo, que seja verdadeira e você coloca uma exclamação na frente, você está dizendo que ela é falsa. Quando você quer juntar duas variáveis num if, por exemplo, você usa esses dois e comercial e aí você tem um e ou um ou, que é essas duas barras, que são essas duas barras. Para você comparar se uma variável é igual a outra, se um valor é igual a outro, você usa esse igual a igual. Aqui você usa esse diferente de, o exclamação igual, menor, menor igual. Esses são padrão para a maioria das linguagens. A gente tem incremento aqui, decremento. Aqui a gente tem a sintaxe do condicional if. A gente tem if uma condição, que ele respeita a condição, sendo true ou false. Se a gente tem aqui no if uma variável true, a gente só entra nessa primeira parte do bloco se a condição for verdadeira. Caso contrário, else, entra nessa parte do código. E o switch é basicamente a mesma coisa, a gente tem uma expressão aqui, essa expressão é a condição, e caso essa expressão seja valor 1, ela entra nessa parte do código. Caso seja valor 2, entra na outra parte do código. E caso não seja nenhuma das duas, ela entra na parte do default. E aqui as estruturas de repetição, a gente tem o while com uma condição, da mesma forma que o if funciona. Ele checa essa condição, se ela for verdadeira, ele entra e executa o código. E a gente tem a mesma coisa para o while, ao contrário, usando do. Ele só muda a sintaxe, a estrutura de repetição é sempre a mesma coisa, ela faz várias vezes uma instrução. Você não quer, vamos supor que você quer executar uma contagem de 1 a 10 e você não quer fazer vários ifs contando de 1 a 10. Então você vai e escreve, você não quer botar 10 linhas contando, adicionando 1 num número. Você vai e bota num while, enquanto for menor que 10, ele vai somando. A gente vai entrar num detalhe, a gente vai escrever códigos assim, bem simples, a gente vai entender como funciona cada estrutura de repetição. Aqui a gente está focando mais na sintaxe e na teoria.
E é bom a gente saber isso para as próximas aulas, a gente saber como aplicar cada estrutura de repetição, cada sintaxe, isso é bastante importante. Aqui eu botei um exemplo de while, de contador mesmo. Enquanto um número for menor que 10, ele vai acrescentando um número no contador. Tá bom? Aqui a gente vai entrar na estrutura de repetição for. E a estrutura de repetição for é uma das mais usadas por programadores. A gente tem um início, que ela inicia normalmente do zero. A gente tem uma condição que seja tamanho de alguma coisa, até onde ela vai, e um incremento. Então, por exemplo, a gente começa numa variável de valor zero e ela vai até 10, e a cada passagem pelo for, ele incrementa 1 no valor inicial. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo de baixo, a gente começa no int i igual a 0, a gente vai executar ele até o i, enquanto o i for menor ou igual a 10, e a cada passagem pelo laço de repetição, ele vai incrementar 1 no i. Então aqui a gente vai fazer isso 11 vezes. Eu acho que fica um pouco difícil a gente entender de fato como funcionam as coisas só lendo, só vendo acontecer. A gente precisa praticar, e a gente vai praticar. Na próxima aula a gente vai entrar na parte prática, e a gente vai precisar de toda essa base que a gente aprendeu nessa aula. Isso é muito importante, e os exemplos vão ser bem simples. A ideia é que todo mundo consiga fazer. Claro que se você não praticar, você não vai conseguir, mas se você praticar, você vai conseguir, porque é uma coisa bem simples e qualquer um consegue. E no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Abraços!